Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar a direção da Associação Nacional de Municípios, os seus representantes que estão hoje aqui connosco para discutir as questões do orçamento. Em primeiro lugar, um comentário da nossa parte. Nós consideramos que o Orçamento do Estado, no que tem a ver para o poder local democrático, constitui, de facto, uma afronta, um ataque e, da nossa perspectiva, até um desrespeito pelos que são os princípios constitucionais em relação ao poder local democrático. Estamos a falar das questões que têm a ver, obviamente, com as transferências financeiras, em primeiro lugar, porque, como o Sr. Presidente disse, a Lei das Finanças Locais, muito poucos anos foi cumprida. A maior parte das vezes as transferências, até ela que já traduzia um conjunto de limitações, não foi cumprida, e que as transferências que foram feitas ao longo de um conjunto de anos tiveram cortes, obviamente com consequências, e como também foi dito, e nós manifestamos o nosso acordo, as consequências são naturalmente nas populações, porque os municípios depois não têm os meios adequados e que deveriam ter e que estava previsto na legislação para responder às necessidades dessas mesmas populações. E há, naturalmente, depois aqui as questões de autonomia que também gostava de abordar. Em primeiro lugar, em relação a estas questões financeiras, porque para além do corte que este orçamento traz, e nas nossas contas, ou seja, os dados que a Associação Nacional de Municípios são bem esclarecedores em relação a isso, não é só de 2011 para 2012, para além daquilo que deveria ser o cumprimento da Lei das Finanças Locais, e não foi. Há também a retenção, como já foi dito, das verbas ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde, sem uma fatura, ou seja, os próprios municípios saberem que cuidados é que foram efetivamente prestados, sendo retirado à partida das transferências esse montante, como um conjunto de imposições que estão colocados, que, na nossa opinião, vão criar mais dificuldades às autarquias, e esperemos que não, mas tememos que efetivamente no final de 2012 o poder local democrático esteja ainda com mais dificuldades ao nível financeiro. Para além de tudo isto, e do aumento também dos preços que temos visto no nosso país, além de tudo isto, o Governo, ainda ontem tivemos a oportunidade de confrontar com as dívidas do Estado aos municípios que não foram ainda pagas. Além dos cortes, depois o Governo não cumpre também aqueles que são os seus compromissos com os próprios municípios. Ontem, quando questionámos o Sr. Ministro, quando é que, já que o Governo tem tanta força para imprimir estes sacrifícios ao poder local democrático, é pena que não tenha a mesma força também para assumir os seus compromissos com o poder local democrático. E ontem, quando questionámos, o Sr. Ministro referiu que o montante em dívida era de cerca de 50 milhões de euros. Pedia-se à Associação Nacional de Municípios confirma ou não confirma este valor, e qual é, caso não confirme, qual o montante em dívida do Governo para com os municípios, e obviamente que não foi dada nenhuma perspectiva de quando é que o Governo pretende saldar essa mesma dívida. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos perfeitamente de acordo. Também estamos, e gostaria de deixar aqui este esclarecimento, eu também ouvi hoje que foi referido aqui uma dívida de 50 milhões aos municípios. Essa dívida diz apenas respeito à dívida do Ministério da Educação e à componente de apoio à família. Porque nós temos um quadro feito, e é um quadro que veio de fonte oficial. A dívida aos municípios, neste momento, é de para além destes 50 milhões, é de 102.074.278. É um quadro que nos foi... E que vem mesmo do próprio Ministério das Finanças. E, portanto, são dívidas de várias ordem. Em relação às questões da autonomia, este orçamento, na nossa opinião, vai muito mais além daquilo que os anteriores orçamentos tinham colocados. Aliás, até achamos estranho que o PSD sempre foi crítico, não só às questões dos cortes, mas também às questões da ingerência do Governo, nomeadamente no que tem a ver com a contratação de trabalhadores, venha agora propor não só o mesmo, mas que vai ainda mais além. Além dos aspectos que têm a ver com a proibição da contratação de trabalhadores, que, na nossa forma, configura de facto uma ingerência, porque o município tem que adequar, aliás, cabe ao município adequar os meios e os serviços para poder responder às populações. Estamos a falar, evidentemente, quando há necessidade de abrir um novo equipamento. Obviamente que é preciso ter os trabalhadores para que esse equipamento possa funcionar. E isto não pode ser colocado em causa. Não dá para ir tirar de outro sítio para pôr ali, porque senão
estamos aqui a colocar a questão e o problema da manta curta, que é tira de um lado e põe do outro, e nem num lado funciona, nem no outro. Mas, para além da questão da criação dessa exceção que está no Orçamento do Estado, que era mediante a autorização do Ministro, bom, veremos se essa alteração aparece depois no debate da especialidade e no quadro das propostas, mas a verdade é que esta proibição constitui, de facto, essa ingerência. Para além disso, a limitação na contratação, ou seja, a redução de trabalhadores em 2%, que o Sr. Presidente também já aqui referiu, e aliás, houve até notas de que aqueles municípios que aumentaram o número de trabalhadores nos últimos anos, a redução ainda tenha que ser superior, que perguntava, hoje saiu uma notícia sobre isso, perguntava ao Sr. Presidente também como é que vê isso, e em relação também à redução de 15% das FIAs, que na nossa perspectiva configura, Sr. Presidente, para terminar, configura efetivamente, vai nesse caminho da autonomia. Nós entendemos que esta não é a forma de tratar os municípios, nós defendemos que efetivamente deve ser salvaguardado os princípios da autonomia, da justa repartição das receitas entre a administração central e a administração local, e não tem sido isso que é feito, nem é isso que é proposto. Só uma única referência, uma última referência mesmo rápida, que se prende ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal. O que nós entendemos é que este dinheiro não devia de ser retirado aos trabalhadores, porque isto efetivamente configura uma redução do seu salário e é um ataque aos seus direitos. Não podemos acompanhar efetivamente esta retirada e este roubo que é feito aos trabalhadores. Obrigado. Sr. Presidente, queria referir que o PCP ontem já anunciou algumas das suas propostas de alteração ao Orçamento do Estado. E uma das nossas propostas prendem-se com a manutenção da taxa reduzida do IVA para a eletricidade e para o gás, porque efetivamente estes aumentos a que foram sujeitos estes bens têm consequências muito gravosas, nomeadamente este aumento brutal nos municípios e também, como já foi transmitido aqui, tem essas mesmas consequências. Esperemos que esta preocupação seja alargada aos vários grupos parlamentares e, manifestando a preocupação com o poder local, que aprovem esta proposta que o PCP irá apresentar. É o desafio que deixamos aqui. Sr. Presidente, em relação às questões da redução de trabalhadores, referiu que aqueles municípios que não está previsto nenhum trabalhador se reformar, na sua opinião ou na leitura da associação, que aí não é possível aplicar aquele princípio. Bom, mas a lei estabelece ainda que os municípios que não reduzirem os trabalhadores em 2% vê reduzida a transferência do Orçamento do Estado no montante equivalente a essa mesma redução. Como é que a Associação Nacional de Municípios vê isto? Porque, efetivamente, a concretizar-se isso, pode haver aqui uma redução maior por parte dos municípios, das transferências para os municípios. Deixar bem claro que o PCP manifesta forte oposição a esta medida, por todas as razões, não só por ser uma ingerência na autonomia, mas também por ser um ataque aos serviços públicos. E uma última nota que queria deixar, a Associação Nacional de Municípios, como vem sido o hábito por parte do PCP e como nós nos últimos anos temos feito, há sempre um conjunto de propostas que apresentaremos ao Orçamento de Estado. Obviamente, não é para tornar um mau orçamento num bom orçamento, porque isso não é possível com este Orçamento de Estado, mas que efetivamente possa contribuir para a valorização do poder local, nomeadamente nos aspectos que têm a ver, os aspectos que nós consideramos mais gravosos, nomeadamente no que se refere à violação dos princípios constitucionais do poder local democrático. Esperemos que os vários partidos políticos também aqui presentes, que nos seus discursos sempre se manifestaram e valorizaram este poder local democrático, o papel imprescindível que o poder local democrático tem junto das populações, de incentivo, como foi dito, e do investimento que tem feito ao nível local e de incentivo ao desenvolvimento da economia local. Esperemos que efetivamente que não se fiquem somente pelos discursos e que possam concretizar essas vossas opiniões também em ações concretas, nomeadamente na aprovação das propostas que o PCP irá apresentar.